A gente conversa agora pela internet com o jornalista Altamiro Borges, do Centro de Mídias Alternativas Barão de Tararé. Oi, Miro, tudo bom? Tudo bem, você? Tranquilinha? Quer dizer, tranquilinha em termos, né? Mas pra gente, jornalista, hoje está sendo... Sim. Está sendo conturbado o dia. Vamos lá, o que você acha? Que os procuradores da Lava Jato estão tomando do próprio veneno com esses vazamentos publicados pela Intercept? Com certeza, o Moro não era um dos que dizia que o vazamento era fundamental para ganhar opinião pública, que era fundamental a relação com a mídia, está engolindo veneno. Agora ele não pode reclamar, fica parecendo... É muito cinismo ele reclamar de vazamento, né? Sim. O sujeito é um péssimo encanador, só dava vazamento na Lava Jato, se ele reclamar agora é muito cinismo. Sim. Agora, como que você vê a cobertura que a grande imprensa está fazendo disso tudo? Eu acho que na era da internet é muito difícil esconder as coisas, né? Se a gente pegasse o comportamento Globo, Veja, a relação seria uma relação de proteção do Moro, do Dallagnol, da Lava Jato, né? Porque toda a relação foi muito casada, partido da Lava Jato com o partido da mídia, o partido, como Paulo Henrique costuma brincar, partido da imprensa golpista, o PIG. Então era um casamento. Eles se retroalimentavam, né? Eu acho que, num primeiro momento, os jornalões ficaram meio com o pé atrás, tanto é que não foi manchete em nenhum jornal hoje. Daria para ser manchete, né? Nenhum jornal tratou como manchete. Mas chegou uma hora que não deu mais para esconder. Então, os sites desses grupos monopolistas de mídia tiveram que divulgar, né? A Globo teve que introduzir o assunto. Está tudo com muito jeitinho, começa muito agora a ideia de tratar dos hackers, né? da invasão, né? Que é um negócio meio maluco, né? Já tentando criminalizar o Intercept, tentando criminalizar o Glean, né? Mas eu acho que não tem como esconder, isso se espalhou, já teve um impacto muito grande, eu estou acompanhando um pouco a mídia internacional, né? Os grandes veículos, um impacto fortíssimo, né? Capa do Le Monde, né? New York Times, Washington Post, todo mundo publicando, né? Eu acho que o Moro vai ter dificuldade para algumas viagens para o exterior. Já teve aquele bate-boca em Portugal, é capaz dele ter mais algumas dificuldades agora. Eu senti que as análises que estão sendo feitas pelos veículos da grande imprensa é numa tentativa de questionar a legalidade desses vazamentos e questionar a ética por parte do Intercept, que publicou por uma fonte, e muito mais nesse sentido do que questionar o conteúdo do vazamento, né? É a mesma atitude, na minha opinião, cínica do Moro, porque quando tinha vazamento para atingir o Lula, para atingir o PT, para atingir as esquerdas, a mídia nunca reclamou de vazamento, nunca fez nenhuma crítica a esses vazamentos. Agora, os vazamentos comprovam como a Lava Jato atuou como um partido político, agora fica se procurando criminalizar, né? Eu acho que o Estadão principalmente está nessa linha, né? A Globo também está um pouco nessa linha, né? Mas é muito cinismo, fica até o militonto, né? O idiota mais panaca, mais tacanho, vai perceber que é muito cinismo, né? Por que antes valia e agora não vale vazamento, né? Sendo que esses vazamentos, é isso, o Intercept está com a faca e o queijo na mão. Ó. O Intercept está com um baita material coletado, isso que saiu é pouquíssimo, tem muito mais coisa para sair. Proteger os dados, proteger fora do Brasil, inclusive, né, para evitar qualquer medida, mais uma medida abusiva da Lava Jato e da Polícia Federal, né? Então, mais coisa vai vindo por aí. Sim. Eu vi um questionamento, inclusive, fazendo a comparação com os vazamentos, né? E daí, não lembro bem quem era, mas a pessoa fala assim, olha, vazamento por parte de instituição é crime. Vazamento por parte do jornalismo é dever. Então, é um pouco disso. O Intercept está cumprindo o dever, enquanto veículo de comunicação, de divulgar as informações que chegou até ele, né?
lógico, lógico. Esse é o papel do jornalismo, né? Foi atrás, vê que é um trabalho sério, é um mês que eles estão analisando esses dados, batendo, né? Informações. Então, eles estão... O Intercept é um site mundial e que se estabeleceu aqui no Brasil, a partir, inclusive, do seu criador, né, e editor, né? É um site muito prestigiado exatamente por esse rigor de ir atrás, de ter, né, de bater as informações, né, de fazer essa relação dos dados, né? Então é um trabalho jornalístico de primeira, né? Querer combater, agora criminalizar o Intercept é mais ou menos como o Império está fazendo com a Assange, criminalizar o Assange por ter divulgado as barbaridades dos Estados Unidos, né? Ou seja, é um atentado. Se alguém é seriamente defensor de liberdade de expressão, nessa hora tem que se colocar a favor, com toda a solidariedade, ao Intercept. Sim. Tanto o Moro quanto a própria Lava Jato, em nota, disseram que não foram procurados para dar o ponto de vista deles antes da publicação da reportagem. Mas existe ali uma primeira parte da reportagem que diz que essas pessoas não foram publicadas justamente para não poder inviabilizar a publicação da entrevista, né? Da entrevista não, do vazamento, enfim. Isso. Volta novamente à questão do cinismo. A Lava Jato, quando fazia os vazamentos enquanto Ministério Público, né, ou seja, não poderia fazer vazamento, é criminoso, é um abuso de autoridade, a Lava Jato nunca procurou o outro lado para saber o que pensava a respeito desses vazamentos que satanizavam pessoas, acabavam com a reputação das pessoas, muitas delas, inclusive depois, pequenas notinhas de esclarecimento. A Lava Jato nunca procurou ninguém. Era um órgão público que não podia vazar, isso é proibido pela Constituição, é proibido pela lei da magistratura, é proibido, né? Então, é um órgão público que não podia vazar, vazava e nunca procurou ninguém para esclarecer. No caso, o Green, a equipe do Intercept, conhecem os métodos da Lava Jato, né? Sabem que se qualquer coisa vazasse para a Lava Jato, teriam ações de repressão, né? Teriam ações de censura, né? Então, acho que eles fizeram o corretíssimo, né? Eles não podiam... volta ao Assange, é mais ou menos como o Assange ter divulgado, falar antes, procurar o Império para dizer, eu vou divulgar que vocês estão tacando bombas e matando gente. Não dava para fazer isso, né? Miro, você acha que a grande imprensa vai aprofundar essas investigações ou não tem interesse e, portanto, vai tentar abafar ao máximo? Eu tenho a impressão que se ela puder, ela abafa. Ela abafa porque esse casamento do partido da Lava Jato com o PIG é que foi fundamental para o país chegar na situação que nós estamos, de trevas, na minha opinião, né? Foi esse casamento que permitiu o impeachment da presidenta Dilma, não teve nada a ver com pedaladas, né? Porque pedalada por pedalada, o Temer já pedalou um bocado, o Bolsonaro pedala um bocado, não teve nada, né? Pedalada nunca foi um crime de responsabilidade para impeachment, não teve nada a ver com pedalada e não teve nada a ver com corrupção, né? Foi essa ação, né, falsamente ética que levou os desdobramentos que a gente teve no impeachment da presidenta Dilma. Foi esse casamento, partido da Lava Jato com o partido da imprensa golpista. Esse casamento é que criou a negação da política que permitiu a ascensão do fascismo no Brasil, o crescimento de ideias fascistas no Brasil, da negação da política. Onde se nega a política, se nega a democracia, vai-se para o fascismo. É esse casamento que permitiu a prisão arbitrária, abusiva do ex-presidente Lula, sem prova nenhuma, né? E agora esses vazamentos publicados pelo Intercept mostram como o jogo foi muito combinado. O jogo entre o juiz e quem estava acompanhando o caso, que é um outro absurdo, né? Foi essa atitude mídia, partido da imprensa golpista com o partido da Lava Jato, que levou à prisão do Lula e que possibilitou a vitória do Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, muito gentilmente, deu um presente para quem foi responsável por isso. Deu um superministério da Justiça, que não está sendo superministério coisa nenhuma. Eu acho que o Moro está virando um bagaço nesse laranjal, né? E agora, com essas denúncias do Intercept, vai ter complicação, inclusive, como juiz,
né? Então, se depender da mídia, o casamento foi perfeito até hoje. Se depender da mídia monopolista, ela abafa, na minha opinião. Vai deixar morrer o assunto. O problema é isso, nós estamos na era da internet com todas as suas contradições, né? Ontem, a internet bombou esse assunto. Se eles queriam esconder, eles não tiveram como esconder. Vamos ver daqui para frente. Hoje está bombando de novo, está emocionante. Adrenalina pura. Agora há pouco, a hashtag Moro Criminoso estava trend topic no Twitter, né? Então, tem muito para acontecer. Agora, sim, a gente pode tentar desvendar o que está por vir, porque Glenn Greenwald disse que foi só um aperitivo. Tem muita coisa. Você arrisca um chute do que pode aparecer por aí? Quero não vou arriscar não, mas que tem muita coisa, tem, tá? Vai ser interessante. Você acha que pode chegar a instâncias superiores da justiça? Eu acho que pode chegar, pode mostrar vínculos com países, potências que tiveram muitos interesses nesse jogo todo, né? O desmonte da Petrobras, o desmonte de players na área de empreiteiras, né? Na área de construção civil, isso serviu muito ao Império, serviu muito aos Estados Unidos. Moro adora os Estados Unidos, Moro vive nos Estados Unidos, né? Pode ter coisa interessante vindo por aí. Miro, você acha... Não vou fazer confusão, não. Você acha que tem jornalista temendo que conversas possam surgir nesses vazamentos, com conversas entre jornalistas e Dallagnol, entre jornalistas e Moro? Acho que tem algumas antagonistas que devem estar preocupados, né? Tem coisa para vir, porque a relação era muito promíscua, né? E o Moro, inclusive, nunca se furtou a isso, ele escreveu que a operação só tinha jeito de dar certo com seus abusos de autoridade, né? Não respeitando presunção da inocência, né? Com prisões coercitivas, com delações premiadas e premeditadas. Só tinha como dar certo se tivesse uma relação direta com a mídia, com a chamada opinião pública ou opinião publicada. Então, nisso aqui tem muita relação promíscua, tem muita gente que, sem investigar o que estava sendo vazado, já publicou, né? A mídia, até pelo lado da escandalização da política, ganhou muita grana com isso também, né? Então, eu acho que tem, além do Moro, tem alguns jornalistas que que perderam o sono essa noite. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.